Shalom, shalom para você que chegou agora, shalom para você que está aí do outro lado, shalom para você que entrou depois, que Deus abençoe esse encontro nosso, afinal de contas, nós estamos aqui para falar das maravilhas do nosso Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno e de infinito amor, que o Senhor venha nos abençoar nessa hora, Pai, cada um que vai estar conosco, ou agora, ou depois, porque a tua palavra, ela alcança onde tem que alcançar, ela não tem limites, porque o poder do teu Espírito, Pai, é maior do que todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, por essa hora, por esse momento, porque podemos estar aqui, porque temos liberdade. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente começar, dê o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, compartilhe esse link e ao longo da nossa palavra, você faça seu comentário, coloque lá para que outras pessoas possam ver, ouvir a palavra do único e verdadeiro Deus, Yahvé, Criador dos céus e da terra. Amém? Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. O homem da mão ressequida. É um texto também bem conhecido. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos e estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Deus abençoe a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. É um texto bem comum da vida de Jesus, né? Jesus, quando esteve na Terra, e uma situação bem comum, já que ele era judeu, né? Ele veio naquela região, ele nasceu de mulher judia, ele era judeu. E aqui diz que de novo entrou Jesus na sinagoga, quer dizer, era um hábito comum para Jesus, né? A sinagoga é o lugar até hoje onde se reúnem o povo judeu para louvar, adorar e ter lá as suas discussões e reflexões a respeito da Torá. Então Jesus de novo estava na sinagoga e ali entra esse homem com a mão ressequida. Essa mão ressequida fala sobre limitações, né? Você com uma mão problemática, uma mão com problemas, doente, você tem limitações. E ali estavam os fariseus. Os fariseus eram uma classe de religiosos. E eles estavam observando Jesus, porque era sábado. E para o judeu, o sábado está na lei, que não se pode, até hoje, para os judeus ortodoxos, não se pode apertar o número do elevador, não se pode cozinhar, não se pode nada. Nem o judeu, nem o dono da casa, nem o servo, nem a serva. Isso é lei. E eles estavam ali para observar se Jesus curaria aquele homem, porque era sábado. E eles estavam, aqui muito interessante, porque eles estavam, na verdade, colhendo informações sobre Jesus. E Jesus, então, diz, é lícito curar ou fazer mal, ou fazer tirar a vida ou dar a vida? E Jesus, então, com o coração doído, olhou e ficou muito triste por causa da dureza do coração, porque o que Jesus estava olhando com misericórdia era para aquele homem com a mão doente, né? E
ele vem e chama esse homem, vem para o meio. O homem, então, depois dá outro comando, estende a sua mão. E quando o homem veio para o meio e estendeu a sua mão, então a mão foi restaurada. Bom, aqui nós temos, então, a limitação do homem com a sua mão doente. Temos um lugar específico, vem para o meio. A sinagoga tem um salão, onde as pessoas ficam ali como se fosse uma plenária. Temos lá na frente o lugar onde é guardada a Torá, o rolo, e a pessoa que está fazendo o estudo ali na frente. Então, Jesus chama aquele homem para o meio. Então, temos um lugar. Temos aqui o silêncio dos fariseus, quando Jesus fala, ficaram em silêncio. E aqui tem a dureza do coração, a misericórdia de Jesus e a dureza do coração dos fariseus. Bom, naquele momento eles ficaram colhendo como se fosse uma... Sabe quando você abre um processo contra alguém e vai colher provas? Essa era a situação com Jesus, de colher provas porque queriam condenar Jesus, porque eles não criam em Jesus como é Jesus, né? Deus encarnado e o Messias. Então, eles estavam ali questionando e colhendo provas. Jesus, então, fala com o homem, vem para o meio. O que esse meio quer dizer? Primeiro, é o lugar onde Jesus especificou, e segundo, lugar público. Jesus colocou no meio para que todos vissem. Então, Jesus cura esse homem. Por quê? Porque Jesus é acima de qualquer tradição, de qualquer lei. Ele é o cumprimento da própria lei. Toda aquela lei que foi dada em Moisés, nos 10 mandamentos, e ali está, guarda o dia de sábado para o santificar. Jesus é o Senhor sobre o dia de sábado. Ele está acima de toda e qualquer lei. Ele é o próprio cumprimento da lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela é o amor. Tanto que quando Jesus veio, ele resumiu toda a lei em quantas leis? Em 2. E as 2 leis falam do amor. Uma para com Deus e a outra para com o próximo. Não é? Então, quem ali estaria na sinagoga no dia de sábado, que era um dia previsto na lei, onde ninguém podia fazer nada, mas se os fariseus estivessem ali com um problema muito grave e tivesse alguém para curar ou resolver, aí seria como nos dias de hoje, que a lei é muito boa para o outro, mas às vezes não é boa para nós, né? Enfim, Jesus estava ali como um judeu na sinagoga, entrou esse homem, ele se compadeceu desse homem, sabia o que estava no coração dos fariseus e ele ficou muito triste por causa da dureza do coração. É isso que entristece Jesus, a dureza do nosso coração, porque a lei de Deus é a lei do amor, o limite de Deus é o limite do amor, porque Deus é amor, a essência de Deus é amor, e o amor não quer dizer exceções, abertura sem... Não, o amor, ele quer dizer, na sua essência, justiça, cuidado. E Jesus é a própria justiça. Jesus é a nossa justiça. Jesus é o cumprimento da lei de Deus. Jesus é o cumprimento e a expressão exata da essência de Deus na terra, o amor. E Jesus tem, né? Mas eu estou trazendo para aquela época toda a misericórdia. Por quê? Porque ele era a presença, a expressão do Deus vivo ali. E Deus é amor. Então, ele se condoeu tanto com o homem da mão ressequida, por causa das limitações que aquela mão representava, mas também se condoeu
com a dureza do coração dos fariseus. Porque a dureza do coração talvez seja muito pior do que uma mão ressequida. Porque nós podemos ter todas as limitações no nosso corpo, mas quando o nosso coração é depositado em Cristo Jesus, que está acima de toda a lei, e é cumprimento da lei, é justiça sobre nós, há esperança para nós. Tanto que ali embaixo ele diz, a sua mão foi restaurada. Por quê? Porque Jesus disse, vem para o meio, e ele foi. Estende a sua mão, e ele estendeu, porque ele creu. Mas a dureza do coração dos fariseus, eles não tinham limitações no seu físico, mas a limitação do coração impede o agir de Deus, impede que os nossos olhos vejam, impede que os nossos ouvidos ouçam aquilo que Jesus é para nós, o cumprimento do perfeito amor de Deus na minha vida, na sua vida, como foi na vida daquele homem com aquela mão. E eles então estavam colhendo as provas para um processo criminal, porque eles queriam condenar Jesus à morte. Tanto que tem uma passagem que diz aqui, que vamos restaurar... Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Era pena de morte. Olha o tamanho da condenação que eles estavam angariando provas. E pior, é que aqui denota um partidarismo, porque os herodianos, eles faziam parte de uma dinastia dos Herodes. Na época era o Antipas que estava lá comandando, e era quem oprimia o povo judeu naquela região. Os sacerdotes, os fariseus, que eram os religiosos judeus da época, do povo de Jesus, foi se juntar partidariamente com os herodianos, para os dois que tinham um inimigo comum, que era Jesus. Então, como que eles iam tirar a vida de Jesus? Só que ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus entregou a sua vida num cumprimento do amor de Deus por nós. Jesus obedeceu o plano de Deus em não perder toda a sua criação e para nos regenerar, resgatar, nos fazer nascer de novo, tirar toda a dureza do nosso coração, trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, para que não entremos num partidarismo, num legalismo, num farisaísmo tamanho, que vamos questionar aquilo que Deus quer fazer, que é salvar, que é curar, que é libertar, que é trazer para si toda aquela criação, que é chamar de filho aquele que estava perdido ou que está perdido. Então, Jesus teve grande misericórdia daquele homem por causa do amor, mas teve também misericórdia dos fariseus por causa da dureza do coração. Mas quando Jesus dá um comando para aquele homem, vem para o meio, estende a sua mão, e o homem vem para o meio e estende a sua mão, ele creu e Jesus restaurou a sua mão, toda a sua limitação. Mas o duro de coração endureceu mais ainda quando viu o amor de Deus, quando viu o amor de Jesus, por causa de uma tradição, por causa de uma lei. Eles não puderam ver quem estava ali, que era maior que a tradição, maior do que toda a lei. Era o próprio cumprimento da lei de Deus. Eles não puderam ver. Então, o coração vai se endurecendo muito mais. E eles, então, foram para o inimigo do povo, que eram os herodianos. Eram inimigos do povo. Era quem oprimia o povo. Era quem cobrava impostos absurdos do povo. Era quem mantinha o povo na pobreza.
Ele olhou para esse povo, para os herodianos, e foi fazer um acordo com ele, para ter provas, porque quem estava no comando, como se fosse o governo, eram os herodianos. Mas eles estavam ali, eles faziam parte, eram autoridades no meio do povo judeu. Então, eles se juntaram para, então, condenar à morte a Jesus. Aquele que tinha misericórdia no seu coração e queria usar dessa misericórdia e viver, ser a expressão exata do amor de Deus na vida daqueles que crescem e que o seguissem. Então, nós temos aqui duas vertentes. Nós temos aqui provas, um processo legal e uma condenação à morte de Jesus, por causa de uma reivindicação de uma tradição, de uma lei. E nós? Quando Jesus se apresenta para nós pela palavra, através de uma pessoa, por situações, hoje em lugares remotos onde o evangelho não chega, Jesus tem aparecido para as pessoas. Quais são as nossas limitações reais? O que está deixando o nosso coração endurecer? Qual é a nossa prioridade? É em cumprir ritos, leis, tradições? É ficar bem com os que estão aqui? É nos juntar partidariamente, vamos dizer assim, como foi ali, com, às vezes, pessoas que não comungam, não têm comunhão com o mesmo pensamento, mas por causa de alguma coisinha. Então, nós vamos nos juntar para ficarmos mais fortes? E isso tudo vai impedindo que nós ouçamos a voz de Jesus quando diz: vem para o meio. Estende a sua mão. E aí, às vezes, nós oramos, às vezes nós praticamos, às vezes nós somos assíduos na religião, somos assíduos em fazer aquilo tudo que está no comando, mas não há eficácia numa vida de fé. Porque eles eram também os fariseus. Estavam na sinagoga, tinham a lei na ponta da língua. Sabiam todas as coisas, tanto que eles eram quem condenava, quem fazia e quem deixava de fazer, porque eles eram o cumprimento da lei ali. Eles cumpriam ali toda a tradição judaica, tudo que estava ali. Mas o coração impediu que eles vissem Jesus, a expressão exata do amor de Deus. O coração impediu que eles ouvissem a Cristo Jesus. O coração impediu que eles fossem se derramar aos pés de Jesus, mas esse mesmo coração os levou a fazer um acordo com quem os oprimia, com aqueles que realmente tiravam o couro do povo. E nós hoje? Como está o nosso coração? Jesus, ele é acima de tudo, de qualquer tradição, de qualquer pensamento, de qualquer lei. Ele é acima, ele é o cumprimento de todas as coisas, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. O que nos impede de viver uma fé plena, de ouvir a voz do bom pastor, de ver aquilo que Deus tem feito e nos chama? Costumes, hábitos, tradições, medo do confronto? Muitas situações nos impedem. Muitas situações endurecem o nosso coração. Hoje, eu quero deixar essa reflexão. Jesus nos chama para uma restauração plena de qualquer limitação.
uma restauração plena, porque a vida com Cristo é plena, não importam as circunstâncias. Nós não vamos conseguir, nesse mundo material, resolver do jeito que nós imaginamos todo e qualquer problema. Vamos passar por situações muito difíceis. Agora, então, nesse momento da Terra. Mas o que Deus quer nos mudar, o que Jesus quer fazer, é com que o nosso coração esteja derramado nele, para que possamos ouvir o comando, ver Jesus e obedecê-lo. Porque se nós estivermos no lugar certo, do jeito certo, em Cristo Jesus, a restauração é inevitável. E quando nós estamos restaurados, plenos, nós resolvemos qualquer questão, gente, seja fácil ou seja difícil. Nós choramos, sim, de tristeza, nós ficamos muitas vezes desesperados, mas nós sabemos lá dentro que o cumprimento da lei já foi feito. E a expressão exata do amor de Deus mora em nós. E o poder da ressurreição de Cristo é real na nossa vida. Que essa semana você possa olhar para dentro de você, buscar as limitações e, de fato, orar a Deus e entregar, falar: Jesus, eu estou aqui, restaura-me. Porque o mesmo Jesus que restaurou essa mão ressequida, que trouxe Lázaro da morte, que salvou aquelas pessoas que estavam todas na perdição, que curou o cego, que curou o que estava deitado numa cama, mandou que levantasse, carregasse o seu leito. O mesmo Jesus é hoje. É o mesmo. E o poder dele é derramado em nós quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo e é o meu Salvador. Confesse com seus lábios, derrame o seu coração. Não permita que nenhum hábito, nenhuma tradição, nenhum costume, nenhuma dureza haja no seu coração. E se há, que nós não estamos prontos, apresente para Jesus. Ele vai te chamar, venha para o meio. E ele vai te restaurar. Amém? Ficamos por aqui essa semana. Que você seja abençoado com essa palavra. Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa, Senhor, frutificar essa palavra no coração de cada um que vai ouvi-la. E que as restaurações sejam, Pai, feitas de maneira sobrenatural. Traga à mente, Espírito Santo, de todos. Quais são as limitações para que possamos entregá-las a Ti? Que o Teu Espírito derrame poder sobre cada um, Pai, para a restauração. Cada um seja alcançado de Ti pelo Seu grande e eterno amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Deus derrame sobre você bênção sem medida. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Uma excelente semana para vocês. Até a próxima semana. Dê lá o seu like, inscreva-se no canal, você que chegou agora ou chegou depois. Faça o seu comentário, compartilhe esse link, vá lá na nossa página, faça parte do povo de Deus, um povo mais que abençoado. Amém? Amém.